Senhor, nós te louvamos nessa manhã, te louvamos pela tua presença, adoramos o teu santo nome. O Senhor é bem-vindo porque o Senhor é a pessoa principal neste lugar. Não há razão de estarmos aqui se não for o Senhor aqui, Senhor, em nós e através de nós. Por isso, Senhor, flua mesmo nesse lugar e receba toda a honra, receba toda a glória, todo o louvor que lhe é devido ao teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Você tem a letra aí, é a música Eu Te Adoro. Eu te adoro, eu te adoro, de todo o coração, de todo o coração. E eu te louvo com toda a minha força, com minha força. Eu te busco todos os meus dias, todos os meus dias. E eu te sigo em todos os teus caminhos, em teus caminhos. Eu te dou minha adoração, eu te dou o meu louvor. Só te quero adorar, só te o meu louvor. Eu te dou minha adoração, eu te dou o meu louvor. Só te quero adorar, só te o meu louvor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és belo, tu és maravilhoso. Aleluia. Eu me curvo, te exalto como rei, te exalto como rei. E eu te sirvo, E tudo te darei. tudo te darei. Eu levanto Meus olhos para o trono, meus olhos para o trono. em ti confio, somente em ti confio. Somente em ti confio. Eu te dou minha adoração, eu te dou o meu louvor. Só te quero adorar, só te o meu louvor. A igreja. Eu te Eu te dou minha adoração, eu te dou o meu louvor. Só te quero adorar, só te o meu louvor. Aleluia. Aleluia! Celebramos o teu nome, Senhor. O Senhor é digno, só Ele é digno, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Em toda e qualquer circunstância, o Senhor jamais nos abandonará. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
Grande é o Senhor em quem nós temos a... Ele já venceu na cruz do Calvário, que nos ajuda contra o inimigo. Não temas, o Senhor já venceu, por isso diante dele queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tudo és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, que é santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tudo és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tudo és o Deus eterno sobre toda a terra. Tudo és o Deus eterno sobre toda a terra. Tudo és o Deus eterno sobre toda a terra. Além de ti, Senhor. Seja agradecido, Senhor. Toda a batalha já foi ganha na cruz do Calvário. Você não precisa mais batalhar, você precisa se apropriar da vitória que Jesus já conquistou naquela cruz. Quando ele foi levantado, a Bíblia diz que ele atraiu todos nós até a cruz. Então todas as nossas mazelas foram cravadas na cruz do Calvário. E hoje nós podemos celebrar a vitória de Jesus em nós e através de nós. Amém? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não, não. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. aleluia, a vitória de Jesus. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grande, declare, tudo Ele pode, declare de coração. Seus inimigos cairão, Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais e mais alto não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, jamais, não seremos abalados, não seremos abalados. se Deus é por nós, quem será contra nós? Confiando em nosso Deus, Nada nem praga alguma chegará até tua tenda. O Senhor é quem te guarda. não seremos abalados, Declare. não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Declare, declare. Seremos abalados. Acredite, não são meras palavras. Já foi conquistado por você. Não seremos abalados nunca. Confiando em Nosso Deus, em seu eterno Obrigado, Senhor Jesus. Isso não é promessa, isso é um fato. Já aconteceu, Senhor. Já aconteceu. Nós nos apoiamos na Tua palavra. Nós andamos na Tua palavra. Nós declaramos a Tua palavra. Nós não seremos abalados. Aleluia! Mesmo que venham dias ruins,
Mesmo que você se sinta desanimado, se aproprie da palavra do Senhor. Ele está contigo, Ele vai à tua frente, Ele é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus pela sua vida, que bom que nós estamos juntos. Olha aí, Deus tem sido muito bom, né? Apesar de todo o desafio que a gente está vivenciando, que o mundo está enfrentando, a gente tem podido contar com essa presença gostosa, poderosa, renovadora, encorajadora de Deus, né? Deus conosco, nos abençoando sempre, né? Nos ajudando a enfrentar as lutas. E com aquela garantia, mais do que, né, promessa realmente, é a garantia de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Aflições virão, mas a vitória é garantida. A vitória é garantida, é uma questão de posicionamento, né? De dizer, eu vou continuar, eu vou seguir, eu vou perseverar nesse tempo de tribulação, porque eu sei que no final o Senhor vai me dar a vitória completa. E não é só no final, na glória, no céu, é no final dessa jornada, passando pelas provas, dando glória ao Senhor. Não tem uma canção que fala assim? Não é isso? Passando pelas provas, dando glória ao Senhor. E a palavra de Deus tem nos desafiado muito nesse tempo em relação a essa questão de a gente contribuir, de ofertar, de dizimar, de ser generoso. Por quê? Porque, poxa vida, a gente até sabe dessa verdade que eu vou colocar pelas escrituras, que quando a gente tem muita grana, tudo está sobrando, como é tranquilo, como é fácil, né? Você ofertar, ser generoso, abençoar as pessoas, mas quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, é bem mais complicado. Por isso que eu digo que nós temos sido desafiados, mas, amém? Deus sabe todas as coisas, Ele sabe como nos treinar, como nos aperfeiçoar. E Provérbios, no capítulo 11, versículo 28, diz assim: aquele que confia nas suas riquezas, nossa, que promessa estranha, cairá. Aquele que confia nas suas posses, cairá. Porém, os honestos, os justos, os filhos, os discípulos, os que andam na presença do Senhor, os que lutam para viver no sentido de dedicação à vontade de Deus nas suas vidas, estes prosperarão como as folhagens. Então a palavra de Deus nos adverte a gente não confiar nas posses, naquela pseudo-segurança, tranquilidade que riquezas e dinheiro guardado no banco nos proporcionam. Ela diz para a gente não confiar nisso, mas para a gente confiar no Senhor. Por quê? Porque de fato, Deus é a nossa segurança. É Deus quem nos protege. É Deus quem supre as nossas necessidades. É quem tem te trazido até os dias de hoje. Eu às vezes olho, irmãos, eu acho que não é a minha história, é a história da maioria aqui, a menos que eu esteja enganado, mas eu fiz 50 anos, eu fico pensando assim, gente, quando eu tinha 18, 19, que eu estava sonhando em casar, não fazia ideia de como é que eu ia me manter, como eu ia viver, meu Deus, porque, né, mas assim, aí você olha e fala, já se passaram mais de 30 anos, e Deus tem me trazido até aqui, pela graça e misericórdia dele, tem trazido você também. Então, Deus é fiel, a gente pode confiar no Senhor, não só porque está escrito na Bíblia, mas porque a gente tem experimentado na nossa vida essa fidelidade do Senhor. E aí eu quero terminar, para que a gente possa trazer a nossa oferta e o dízimo da gente, para quem separou para este domingo, com um versículo que está no Salmo 40, capítulo 40, Salmo, né? Versículo 4, a parte A, diz assim: como é feliz a pessoa que põe no Senhor a sua confiança. Então, gente, isso é, vamos dizer assim, uma grande oportunidade do aprendizado de uma palavrinha chamada contentamento. Paulo que diz, né? Olha, eu sei ser grato, feliz, dedicado, e eu sei amar a Deus como eu gosto e eu devo amar nos momentos que eu tenho muita
abundância, quando eu tenho bastante coisa, ou no momento que eu talvez não tenha quase nada. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, como é feliz a pessoa que põe a sua confiança no Senhor, porque ela sabe que o Senhor não vai traí-la. Então, irmãos, vamos cantar mais uma canção, vamos louvar o Senhor. Você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, por favor, fique à vontade. Roger, me ajude, por gentileza. E vamos continuar honrando a Deus com as nossas ofertas, com a parte daquilo que Ele tem nos dado fielmente aí, né? Sendo muito, sendo médio ou sendo pouco, o Senhor nos proverá. Eu te dou minha adoração, eu te dou o meu louvor, só te quero adorar, só te o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa manhã, te adoramos, engrandecemos o teu nome, Deus, nesse lugar. O Senhor sempre será bem-vindo, Deus, quando nós estivermos aqui. O Senhor é a razão do nosso encontro, o Senhor é o motivo do nosso louvor. Senhor, nós anelamos o Senhor, a tua presença, a tua manifestação, a tua revelação nas nossas vidas. Deus, nós desejamos, Deus, o Senhor, mais do que o ouro, Deus, que existe nesse mundo. Pai, o Senhor é muito melhor estar na tua presença, Senhor, do que, ó Deus, ter o lastro, Deus, de muitos recursos, Deus, dentro de uma conta bancária. Senhor, tu és a nossa grande e melhor riqueza, tu és a nossa herança. Pai, obrigado, Deus, por tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigado, Deus, pelo teu cuidado, obrigado pela proteção, obrigado pela oportunidade do ensinamento, Senhor, ó Deus, da confiança em Ti, ó Deus, de andar pela fé, de andar olhando para Jesus, crendo que Jesus fará milagres e já tem feito para cuidar das nossas vidas. Pai, abençoa essas ofertas, esses dízimos, mas sobretudo abençoa cada pessoa, cada família, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, da nossa comunidade. Abençoa o teu povo, Senhor, seja o nosso bom pastor, seja, Deus, aquele pastor que nos cuida, ó Deus, e nos prover, Deus, de tudo que nos é necessário. Nós oramos agradecidos a Ti em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, duas coisinhas rápidas. Primeiro, nossa lasanha. O nosso sonho era vender 150 lasanhas. Nós já estamos com quanto, Adriana? 120. Enfim, eu acabei perguntando para a Suzy, eu não sei, de repente aqui o Rogério, que é o chefe da cozinha, deram algum prazo para a gente terminar os pedidos? Até segunda, terça, já acabou? Ainda dá? Pronto. Então até quinta-feira, mais ou menos, aí, se você conseguir encaminhar mais algum pedido para alguém, alguma coisa, você nos avisa. Aliás, avise direto a Suzy, que a gente está fazendo esse controle. Olha só que bênção, a gente quer 150, já alcançamos 120. Bênção, isso é bênção. É recurso que vai entrar para a comunidade, para estruturas e coisas desse gênero aí, tá bom? Vai ser muito gostoso, como sempre foi. E além da lasanha, uma outra informação. Domingo, dia 5 de julho, que é o primeiro domingo de julho, Santa Ceia, nós vamos ter o culto à noite, 19h30, tá? Então, assim, vamos contar com todos os irmãos que estão aqui, porque estão vindo desde sempre, desde que a gente abriu as nossas reuniões, e nós vamos fazer um culto à noite. Nós não estamos dizendo ainda que nós vamos permanecer fazendo à noite, mas nesse domingo nós vamos fazer à noite para ter uma noção também da participação das pessoas, e talvez algumas pessoas estão querendo vir, não conseguem vir pela manhã, e a gente fazer um culto à noite vai ser uma oportunidade para que elas estejam com a gente também, tá bom? Dia 5 de julho, Santa Ceia, culto, 19h30. Pastor Cleverson. Muito bem, queridos, vamos falar hoje, nessa manhã, sobre um tema que tem enchido meu coração nesses últimos tempos, principalmente nesse momento em que nós precisamos tanto dela, que é a fé. A fé é fundamental para a vida do cristão. Aliás, o cristão deve viver pela fé. E eu queria falar sobre a fé que remove montanhas, porque essa é a qualidade de fé que nós precisamos ter, ou precisamos fazer acontecer.
essa é a qualidade de fé que Jesus deseja e pensa que cada um de nós devemos exercitar. Uma fé que remove montanhas. Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz assim: porém sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Muito bem, esse texto tem duas divisões básicas. Podemos dividir em mais partes, mas duas divisões básicas. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa palavra impossível é bem forte, né? É muito forte. Porque qualquer coisa que eu faça sem fé não vai agradar a Deus. Então, uma oração que eu faça sem fé não agrada a Deus. Uma oferta que eu dou a Deus sem fé não agrada a Deus. Um jejum que eu faça sem fé não agrada a Deus. Enfim, sem fé, nada que eu faça, ou pense, ou deseje, agrada a Deus. E ele continua dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador e daqueles que são diligentes em buscá-lo. Então aqui tem uma outra coisa muito importante para a gente entender, que a fé é extremamente importante porque através dela nós trazemos as realidades do céu para a terra. Há um Deus, Ele existe e Ele dá, Ele traz as suas bênçãos para a nossa vida, é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, a fé é importante porque ela traz a existência àquilo que existe no mundo espiritual, que nós não vemos, Hebreus 11, 1, e para o mundo natural. Efésios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já nos abençoou, está nas regiões celestiais. E a fé é o carrinho, a fé é o veículo, a fé é o transporte daquilo que Deus já me deu em Cristo Jesus para as realidades terrenas, para aquilo que eu vejo. Ela materializa, ela se torna palpável, real, no mundo físico, através da fé. Então, fé, nós precisamos entender esses dois princípios. Primeiro, não podemos agradar a Deus em nada, se não tivermos fé. E todas as realidades do mundo espiritual, elas só se tornarão reais através da fé. Ok? Essa é a base que nós queremos falar sobre a fé que remove montanhas. Então, não importa quantas promessas Deus te deu na sua vida, não importa quantos fatos que a obra de Cristo já me trouxe, eu sou filho, amado, aceito, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, são fatos e promessas que eu tenho na palavra de Deus, eu recebi durante a minha vida. Não importa quantas promessas eu recebi de Deus, se eu não tiver fé, elas não vão vir. Elas não vêm com mágica, elas não vêm com uma oração, elas vêm por causa da fé. Efésios 6,12 diz assim, para que não sejais ociosos, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Como é que nós herdamos as promessas? Como é que elas chegam até nós? Olhando aqueles que, pela fé, vendo a fé dessas pessoas no passado, que trouxeram as realidades espirituais para a terra. Então, aquilo que Deus prometeu é nossa herança, é direito nosso, como nós cantamos, né? Mas ela só vem até nós por causa da fé.
Por isso, fé é fundamental para a vida cristã. Fé é o veículo que transporta as promessas de Deus para o mundo, do mundo espiritual para o mundo físico, para a terra. Então, se eu estudo a Bíblia, e nós estudamos a Bíblia, nós vamos notar que a fé trouxe cura, restauração, trouxe milagres, moveu montanhas, derrubou muralhas, derrubou gigantes, né? Filhos a mulheres que eram estéreis, enfim, pessoas andaram no mar, pessoas foram transportadas pela fé. A fé, se eu estudar a Bíblia, eu vou notar que essas coisas aconteceram devido à fé dessas pessoas. Então, todos que ousam crer recebem o que Deus prometeu. E existe uma grande batalha na nossa mente, porque a gente não decide viver pela fé. E é fundamental uma renovação da mente. Por isso que Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependam-se, a palavra é metanoia. Mudem a mente, transforme a forma em que vocês pensam. Porque é fundamental que a gente entenda que a forma carnal, a forma da terra de pensar, nunca gerará nada. Mas nós precisamos da mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, e nós já recebemos a mente de Cristo. Paulo diz isso em Coríntios. Nós já recebemos a mentalidade de Cristo, precisamos renovar nossa mente com a mente de Cristo. É fundamental, porque só vamos entender o sobrenatural com a mente espiritual, com a mente de Cristo. Nós não compreendemos com a mente carnal, com a nossa mente lógica, com a nossa mente que pensa em números, em detalhes, em metros. Nós não conseguimos entender como uma muralha cai do nada, alguém anda sobre as águas. Nós não vamos entender pela física como é que uma água transforma em vinho. Nós não vamos entender como é que na praia, praticamente, um cardume gigantesco de peixes aparecem do nada, né? E enchem 2 barcos, 2 ou mais barcos. Então, a mentalidade carnal não vai nos levar a entender essa fé que move montanhas. E quando lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus estava sempre repreendendo os discípulos, não por causa do caráter deles, não por causa disso, do aquilo, mas por causa da falta de fé. Não que não seja importante tudo isso, mas que o grande ponto da briga de Jesus com os discípulos é que eles tivessem fé. Por exemplo, uma delas foi em Mateus 17, quando eles tiveram um problema lá de expulsar um demônio e curar um rapaz, e Jesus aparece e resolve o problema. Ele diz assim: ó geração incrédula e perversa. Ele não está falando para incrédulos, está falando para os discípulos que eram incrédulos. Até quando estarei com vocês? Então, o que traz indignação para Jesus é um discípulo dele com falta de fé. Vocês estão entendendo? A fé é fundamental. A fé é muito importante. E hoje não há diferença nenhuma. Quando Jesus olha para nós, o que ele fica mais indignado é que nós, seguidores deles, não temos a fé que remove montanhas. A falta de fé sempre vai nos limitar. Quem nos limita não é qualquer outra coisa a não ser a nossa própria fé. A falta de fé vai nos limitar. A fé vai nos tirar da limitação. Você pode ser treinado por coaching, eles vão te dar ferramentas para que você ajude você a organizar a parte da sua vida, enfim. Mas se você não aprender a viver pela fé, nada será possível. O impossível só pode acontecer com fé. Deus não consegue operar num coração sem fé, num coração incrédulo. A fé sempre foi evidenciada por Jesus. Jesus, ele
elogiou várias pessoas na Bíblia que tinham fé. A mulher que, Sírio-Fenícia, o centurião, pessoas até que não eram judeus, não eram do povo judeu, eram pessoas que tinham outros deuses. Mas eles tinham a fé, nós vamos ver que Deus colocou em cada ser humano uma porção de fé. Porque é essa fé que nos leva à salvação. Então, quando essa pessoa entende o processo da fé, ela entende que, e Jesus elogia, por exemplo, Mateus 9, 29, Mateus 15, 28, Marcos 10, 52, Lucas 7, 9, vários são os textos, aqui alguns dos textos, mas vários são textos que Jesus sempre está elogiando a fé, porque a fé é fundamental. Mas em Nazaré, a terra natal dele, em capítulo 13, verso 58, ali a falta de fé daquelas pessoas limitou o número de pessoas que foram curadas. O único lugar que Jesus teve problema. E limitou porque as pessoas não levavam os enfermos até Jesus, não porque Jesus não podia curar. A fé limita a gente de avançar, de crescer, de tomar posse daquilo que Jesus nos deu. Paulo entendeu isso, por exemplo, em Atos capítulo 14, versos de 8 a 10, Paulo estava em Listra e havia um homem enfermo. Desde pequeno, esse homem tinha um problema, desde pequeno não, desde o ventre da mãe, diz o texto, ele tinha um problema, ele não andava. E Paulo viu que nele havia fé, diz o texto. E vendo que nele havia fé para ser curado, Paulo disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Primeira vez que o rapaz andou na vida dele, um jovem, aleijado desde bebê, desde o ventre da mãe, como diz o texto. Então, quando há fé, tudo é possível. A fé traz o milagre do céu para a terra. Porque no céu não existe milagre, é natural do céu ter milagres. Mas não é natural para a terra ter milagres. Por isso precisamos da fé que traz o sobrenatural para o natural. Tiago diz assim, se a gente tem dúvida, a gente nunca vai chegar no destino que Deus tem traçado para nós. Tiago 1,6. Porque quem duvida é como um barco jogado pela onda, de um lado ou pelo vento, de um lado para outro. Não chega a lugar nenhum, não vai para lugar nenhum. Ele tem um esforço, ele tem uma dedicação, mas nada vai levar ele ao seu destino. Porque a fé é fundamental para levar a gente ao destino que Deus tem traçado para nós em todas as áreas da nossa vida. Então, muitas vezes pensamos que Deus não quer nos dar coisas ou não quer fazer coisas para nós, mas o problema é a nossa falta de fé que impede a gente de receber. Lembra, estão nas regiões celestiais todas as bênçãos que nós temos. Pedro fala também sobre isso, que tudo que nos ajuda a viver uma vida abençoada já foi nos dado em Cristo Jesus. Mas a falta de fé impede que a gente traga essas realidades espirituais para a nossa vida, para o nosso ambiente. A vida é pela fé, a base da vida cristã é pela fé. A reforma, uma das pilares da reforma é viver pela fé, é salvo pela fé. A fé me leva para a eternidade, é a fé que diz a Bíblia em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Então, o problema é que muita gente é salvo pela fé, mas não vive pela fé. Vocês estão entendendo? Muita gente é salvo pela fé, mas continua vivendo a sua vida normal sem fé. Se esforçando, se dedicando, no sentido de que não traz as realidades, as bênçãos espirituais para a sua vida natural, por causa da falta de fé. E o desejo de Deus é que a gente viva cada momento da nossa vida por meio da fé. O justo vive
não vive na igreja ou na célula ou alguns minutos da sua vida pela fé. Vive pela fé, é o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, a si mesmo por mim. Veja só, Paulo diz, a vida que eu tenho na natureza carnal, aqui no meu ambiente, na minha vida, quando eu como eu durmo, quando me relaciono, essa vida natural, que é a carne, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Então, ou seja, a minha família, os meus negócios, as notícias negativas que eu recebo, todas as coisas que não aconteceram, os problemas diversos, problemas bons que eu tenho ou não, tudo eu vivo pela fé. Cada momento da vida eu vivo pela fé. É isso que Paulo está dizendo. E a gente precisa aprender a viver assim. Porque nós não fomos criados só para ser salvos pela fé, mas para viver pela fé. Enfrentamos lutas, dificuldades, dardos inflamados do inimigo, e a fé é a única maneira da gente viver a vida vitoriosa que Deus já nos deu. Porque você e eu temos derrotas, porque nós não estamos experimentando uma vida de fé. Porque temos desânimos e retrocedemos por causa da falta de fé. 1 João capítulo 5, versos de 4 a 5 diz: porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos entender isso. A fé vem de Deus. Ninguém nasceu com um botão, eu creio que não, ninguém tem um botão que você aciona na sua vida quando você tem um problema. E esse botão chama fé. Não existe, ninguém tem esse botão. Nasceu com um botão de pane, né? Quando algum problema tem, você aciona ali fé e as coisas acontecem. Ninguém tem a carta na manga chamada fé, para que em algum momento você, está aqui, fé. Não tem como acioná-la em algum problema. Então, como é que a gente recebe fé? Fé é um dom de Deus. Fé é um dom de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus deu uma porção de fé para cada um de nós. Romanos capítulo 12, verso 3. Cada um de nós recebeu uma medida de fé. Ele deu para todo ser humano uma medida de fé. E é essa fé que quando acionada pelo Espírito Santo, nos leva à salvação. Todos receberam. A fé vem de Deus. Por isso, ninguém pode fabricar fé. Eu não posso fabricar fé. É um presente de Deus. Aí você pode falar, mas eu não tenho dom de fé. E de fato, o dom de fé é diferente da fé que nós recebemos. O dom de fé, lá em 1 Coríntios 12, 14, é nos dado para, em algum momento da nossa vida, que nós precisamos para resolver uma situação, e esse dom de fé é dado para que a gente possa, com um propósito específico e um tempo específico, arrumar as coisas. Mas a fé que nós recebemos de Deus, um presente de Deus, cada um daqui tem a sua porção de fé, é para sempre. Então podemos entender isso, é um dom de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então quanto mais de palavra, a nossa fé vai se solidificando. Porque ouvir a palavra de Deus nos leva a um crescimento na fé. E eu queria colocar 3 coisas rapidamente. Como ter uma fé que remove montanhas. Primeira coisa. Ande em intimidade com Deus. A torneira para nós recebermos mais fé é intimidade com Deus. Entenda isso. Não há como ter
mais fé se nós não tivermos intimidade com Deus. Não existe atalhos. Você não receberá mais fé por imposição de mãos. Você não receberá mais fé numa conferência. Você não receberá mais fé num encontro, no culto. Você não receberá mais fé dessa forma. Você recebe mais fé num relacionamento com Deus. E o diabo tenta encher a cabeça da gente com descrenças. E Deus está sempre querendo encher nosso coração de mais fé. Eu queria ler Mateus 17, alguns versículos, para que você entenda que é fundamental o relacionamento com Deus, a qualidade desse relacionamento, para que haja aumento da fé. Mateus 17 fala que Jesus estava descendo do monte, depois da transfiguração, levou alguns discípulos com ele, e aí então, chegando no pé do monte, tinha um problema. Qual é o problema? Um pai desesperado com um filho, que ele tinha demônios que o jogavam no fogo, na água, queriam matar esse rapaz. E esse problema era sério. Por quê? Os discípulos não conseguiram expulsá-lo. 9 discípulos, ali no pé. E o pai veio reclamando. Senhor, verso 15 e 16. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é lunático e padece muito. Por muitas vezes cai no fogo, na água. Eu trouxe para os seus discípulos e não puderam curá-lo. Mais uma vez, Jesus recrimina os seus discípulos no verso 17. Ó geração incrédula, perversa. Então, Jesus expulsa o demônio, Jesus cura o menino, e aí no verso 19 do capítulo 17, os 9 discípulos foram até Jesus envergonhados, perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E já tinham ouvido que era um problema de fé, mas Jesus reafirma esse fato e diz no verso 20, por causa da vossa incredulidade, porque na verdade eu vos digo que se tiveres fé como um grão de semente de mostarda, direis a este monte, remova-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível a vocês. Nada é nada. Não, nada tem algumas coisas que não são nada. Não, nada é nada. Nada será impossível a vocês. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, uma semente de grão de mostarda. E só um parênteses aqui, o semente de grão de mostarda é uma semente que nasce em qualquer terreno. E mais, é uma semente que nasce em qualquer temperatura. É uma semente que vinga. A fé de Deus vinga em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, e no verso 21, Jesus diz assim, mas essa espécie não se expulsa senão pelo jejum e oração. Bom, parece que Jesus deu 2 respostas para esse problema. Mas na realidade são 2 respostas para 2 problemas. O primeiro problema, por que eles não conseguiram expulsar o demônio? Por causa da incredulidade, falta de fé. E o que faz o jejum e a oração então? Essa espécie não é espécie de demônio, mas é a incredulidade do coração dos discípulos. A incredulidade do coração dos discípulos expulsa com oração e jejum. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Não é um tipo de jejum. Você acha que um demônio vai ser expulso por causa do seu jejum, da sua oração? Ou do nome de Jesus? Do nome de Jesus. Jejum e oração é para essa espécie. Que espécie? De incredulidade. Então, Jesus está dizendo assim, olha, a incredulidade sai do nosso coração com jejum e oração. É uma forma, é uma das formas, tá?
Então, eu vou ter intimidade com Deus, porque jejum é intimidade com Deus, é relacionamento com Deus. Eu me esvazio de mim mesmo e digo, Senhor, arranca de mim a minha incredulidade, tira a incredulidade do meu coração, enche meu coração de fé, da tua fé, eu preciso da tua fé. E você ora e jejua para que a sua fé se solidifique, a incredulidade se afaste do seu coração. E aí você pode então ter o que Jesus diz, nada vos será impossível. Então, quando eu invisto tempo na presença de Deus, eu me encho o coração de fé, a fim de que eu possa ser cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da vida de Deus, e eu possa mover o sobrenatural para o natural. É isso que acontece quando jejuamos. Então, segundo, vou rapidinho, não vou me deter em muitas coisas. Segundo, como é que eu posso ter uma fé que remove montanhas? Segundo, andando em humildade. Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram no capítulo 17 de Lucas, verso 5. Os apóstolos disseram a Jesus, aumenta-nos a fé. Essa foi o desejo e a oração dos discípulos para Jesus. Aí Jesus, no verso 6 e 10, diz assim, olha, presta atenção, que interessante. É meio intrigante, né? Esse texto, porque ela fala, Jesus começa a contar uma história do nada. E versos 6 e 10 diz, disse o Senhor, se tiveres fé, mais uma vez ele fala sobre o grão de mostarda, mais uma vez fala sobre montanhas. Se tiveres fé como um grão de semente de mostarda, podereis dizer essa moreira, agora não é uma montanha, agora é uma moreira, está ali do lado deles. Seja arrancada pela raiz e planta no mar, e ela vos obedecerá. Mas qual de vós, aí Jesus do nada começa uma história. Qual de vós, tendo um servo, lavrando ou apacentando o gado, lhe dirá, ao voltar do campo, chega-te aqui, assenta-te à mesa? Não, antes ele te dirá, prepare uma ceia, cinge-te, serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Ele agradecerá ao servo, porque ele fez isso? Não vai. Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos tenho mandado, dizeis, somos servos inúteis, fizemos o que era para ser feito. Então Jesus parece que conta uma história do nada, mas essa história tem tudo a ver com aquilo que Jesus queria ensinar aos discípulos. Para ter fé, o aumento da fé precisa ter humildade. Precisa reconhecer que é Deus e a fé de Deus que dá frutos, semente de mostarda, em qualquer tempo, em qualquer situação. E a chave está no verso 10. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei, nós somos servos inúteis, fizemos o que era o nosso dever fazer. Jesus queria ensinar os discípulos a entenderem que a fé que aumenta vem de alguém humilde. Se você quer ter sua fé aumentada, você precisa entender que você é servo, só servo. Precisamos entender que nós por nós mesmos não podemos nada e nós precisamos totalmente dele para fazer as coisas. Somos servos. As coisas não são sobre nós, são sobre o Senhor e as coisas do Senhor. Os negócios do Senhor não são os nossos negócios. A vida tem a ver com Ele, não com a gente. Então, se você entende isso, a sua fé será incrível. É o que Jesus está dizendo. Ninguém que é orgulhoso vai ter sua fé aumentada. Nós precisamos entender que no final do dia, no final do 8 horas, 10 horas da noite, eu entro em casa e continuo sendo servo e Ele Senhor. E estando
certos de que Ele é por Ele e através dele que as coisas acontecem. É como aquela historinha dos jumentinhos. Certo horário do dia, todos os jumentinhos eram levados para o estábulo, lá eles ficaram conversando. Uou, o dia foi incrível hoje. Hoje eu transportei muita água, abasteci 10 casas. O outro, uau, hoje foi um dia incrível, eu levei alimentos para umas 15 casas. Foi muito importante. E o outro disse assim, nossa, hoje foi o maior e o melhor dia da minha vida. Uns caras estranhos me pegaram, me levaram para fora de Jerusalém. E depois me trouxeram de volta. E quando eu entrei em Jerusalém, milhares de pessoas começaram a me aplaudir. E eu fiquei super feliz. Eu estava admirado. As crianças jogavam plantas no meu caminho. Eu comia algumas. E eu fui assim, o melhor dia. Eu acho que eu nunca teria um dia como esse. Eu fui alvejado de aplausos de milhares de pessoas. Nós precisamos entender, nós somos jumentinho e quem está sendo aplaudido é aquele que está sobre nós. Não nós. Então, quando a gente entende que a fé não é para o nosso próprio benefício, porque se a gente pensa assim, é para o meu próprio benefício, eu já estou me tornando orgulhoso, a fé tem a ver com Ele. Então, devemos andar em humildade se nós queremos mais fé. Deus conhece o nosso coração e nós precisamos nos humilhar diante dele para que isso aconteça. Jesus sempre estava com problema com os discípulos porque eles sempre estavam querendo ser o melhor, o maior, sentar na ponta da mesa com Jesus. Quem vai sentar à sua direita, à sua esquerda? Sempre. E alguns tiveram a sabedoria de levar a mãe para fazer isso, os outros ficaram muito bravos porque não tiveram essa ideia antes. De levar a mãe para dizer assim, Jesus, olha, coloca meu filho desse lado, meu filho do outro lado. Jesus sempre estava dizendo isso para os discípulos. O maior é que serve. Jesus sempre estava dizendo, olha, de fato, para você ter mais fé, aumentar a fé, porque é como um músculo, você precisa exercitar, precisa ser humilde. Paulo entendeu isso, em todas as cartas que ele escrevia, não era um jargão dele, mas era uma consciência de que ele era servo. Paulo, servo do Senhor Jesus, a igreja tal. Vários versículos ele fala que ele não se gloriava nele mesmo, mas ele se gloriava nas fraquezas, ou se gloriava no Senhor, entendendo que a humildade é a chave para andarmos em fé, que remove montanhas. Não tente produzir outro tipo de fé. Aliás, nós, brasileiros, temos uma fé que não é fé, é uma esperança. Por isso nós não vemos montanhas sendo movidas. Nós temos esperança, não temos fé. A nossa fé não é verdadeira. Nós precisamos buscar a fé de Deus, ter a fé de Deus. Terceiro e último, para fechar. Tome posse da fé, pois a fé de Deus tudo pode. A fé de Deus, com a fé de Deus, tudo é possível. Então nós já recebemos a autoridade de Deus. Ninguém tem aqui autoridade menor ou maior. Todos temos uma mesma autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. Nós já recebemos a unção de Deus, nós já recebemos o poder de Deus, nós somos ministros de uma nova aliança, é isso que Paulo escreve em Corinto, nós somos aquilo que é a base da nossa comunidade, cada membro um ministro, não é a base da célula, não é só quando estamos na célula que somos ministros, mas somos ministros nessa terra, em qualquer lugar que nós vamos, somos ministros, ministramos a nova aliança, ministramos Cristo morto ressuscitado, ministramos o poder de Deus, ministramos o dom de Deus, ministramos a fé que nos foi dada para que esse mundo conheça a Deus. Então essa autoridade é em função daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa autoridade. Então todos nós recebemos. Nós fomos salvos por essa fé. Então, o problema está na nossa falta de fé.
Se você lembrar aquilo que nós falamos agora há pouco em Mateus 17, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Por causa da vossa incredulidade. Vimos que Deus é a fonte de toda a verdadeira fé. E a fé dele que faz com que as coisas aconteçam. Em Mateus 19, Jesus também fala com o pai e diz assim, você pode curar meu filho? E Jesus responde, olhando para ele, com homens isto é... esse texto fala sobre o rico se converter, né? Com homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas, com Deus, todas as coisas são possíveis. A fé que nós recebemos sempre prevalece. A fé que nós recebemos move montanhas. A fé que nós recebemos, aquele grão de mostarda pequeno que nasce em qualquer terra, em qualquer situação, em qualquer clima. A fé que nós recebemos produz resultado. Então, toda fé que eu exerço que não tem resultado não é fé. Não é fé. A gente usa a frase, por exemplo, eu tenho fé que eu vou emagrecer. Eu tenho fé que eu vou aprender inglês esse ano. Eu tenho fé que eu vou ser curado. Isso não é fé. Isso é esperança. Quem sabe eu vou aprender inglês. Em outras palavras, estou dizendo isso. Quem sabe eu vou emagrecer. Isso é esperança. Estamos afirmando algo que vai ser impossível acontecer. Então, a fé que não traz resultados não é real, não é verdadeira. E Jesus disse uma vez em Marcos 11, versos 22 e 23, que a fé pode mover montanhas. Mais uma vez, agora quando Jesus passa e seca uma figueira que não produz fruto, na volta Pedro olha e fala, olha, a figueira secou. E Jesus disse, Pedro falou, olha Jesus, aquilo que o Senhor falou aconteceu, ó. E aí no versos 22 de Marcos 11, 22 e 23, Jesus respondeu, tende fé em Deus, porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lance ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo, assim será feito. Assim será feito. Então nós precisamos compreender que nada é impossível para Deus, pois a fé dele remove montanhas. A fé de Deus move montanhas. A fé de Deus move montanhas. E a gente tem uma facilidade, estou terminando, tá? Temos uma facilidade de adaptar a Bíblia às nossas crenças, à nossa cultura, ao nosso estilo de vida. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e permanecer na palavra, crer na palavra, o que ela diz, e não no que nós achamos que ela diz, nos conceitos que nós organizamos por causa das nossas experiências negativas com Deus, ou com a fé que não era fé genuína, e adaptamos a nossa teologia, ou as nossas crenças, ou a nossa cultura brasileira. Não teve resultado, vou dar um jeitinho, vou fazer por mim mesmo. Então, a gente não tem a capacidade de mover montanhas. O impossível só Deus pode. A gente tem talentos, a gente tem coisas boas, a gente tem dons, mas nada disso torna o impossível possível. Apenas Deus pode fazer. Se nós quisermos ver o impossível se tornar impossível, precisamos da fé de Deus. Porque essa fé, tudo é possível. Tudo é possível. Não há nada que seja impossível para Deus. E a gente precisa ver isso. O impossível acontecer somente pode ser feito por Deus. Deus é onipotente. Portanto, eu preciso da fé dele dentro do meu coração.
E Ele já derramou porção da fé dele no meu coração. Eu preciso que essa fé cresça ao ponto de eu possa ver montanhas ser removidas. Porque quem limita a gente não é Deus, não é as circunstâncias, somos nós mesmos. Nós é que limitamos até onde vamos. Nós limitamos. E Deus deseja que a gente viva com essa vida, essa fé que move os obstáculos. Então, se achegue a Deus, enche o seu coração dessa fé, invista tempo. Se há incredulidade, jejue e ore, caminhe em humildade. Compreenda que a sua fé precisa ser cheia, essa fé precisa encher o seu coração, a fim de que você possa andar em fé e em vitória. E concluir, eu gostaria de falar que nós temos três esferas. Esperar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar alguém atrasado. Ninguém gosta de esperar uma resposta de oração. Ninguém gosta disso, esperar nada. E a gente espera que Deus faça coisas. E Deus espera que a gente faça. E o mundo aguarda e espera que os filhos de Deus se manifestem. Pegue isso. O problema não está em Deus. O problema é que Ele já nos deu a fé para mover montanhas. E nós estamos pedindo para Deus mover a montanha. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E nós estamos pedindo para Deus nos abençoar. Nós precisamos entender isso, compreender isso. Essa verdade precisa entrar na nossa mente. Porque nós estamos esperando Deus e Deus está esperando a gente. E o mundo está esperando a gente. Romanos 9, 19 a 21. Lembre-se, Deus quer que a gente viva dependente dEle, intimidade com Ele, com essa fé que move montanhas. E já recebemos fé, já recebemos autoridade, nós precisamos agir, tomar posse e agir. Porque quem aguarda o quê? É Deus e o mundo que a gente se manifeste. E a gente parece estar sacudindo Deus, dizendo assim, Deus, não valeu nada o que Cristo fez lá na cruz, não valeu absolutamente nada, viu? Peça perdão ao teu filho, porque ele morreu no nosso lugar. Peça perdão para ele, porque o que ele fez na cruz não valeu de nada. Porque a gente insiste ainda em querer que as coisas venham de Deus, quando Deus já nos deu em Cristo Jesus. E nos deu a autoridade, e nos deu a fé. Nós precisamos usar essa fé. É um músculo que cresce. Na medida que eu tenho intimidade com Deus, na medida que eu me humilho, na medida em que eu tomo posse. Eu entendo isso. Ok? Vou parar por aqui. Que Deus possa nos levar a um entendimento, a uma revelação, a uma compreensão daquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Que Deus nos traga a abertura de olhos para que a gente entenda que a vida que nós precisamos viver nessa carne tem que ser vivida pela fé. Que Deus nos traga uma revelação, um entendimento de que a fé que nós recebemos precisa crescer. Que Deus traga uma compreensão profunda de que ela só cresce quando eu tenho intimidade com Ele. Eu me condiciono a ser humilde, entender que é através dele que as coisas acontecem. Um jumentinho. Não esqueça da história do jumentinho. Quem recebe aplauso é Jesus. E que Deus traga essa revelação de que eu preciso tomar posse da fé dele, não da fé brasileira, não da fé que eu produzi pelas minhas experiências, não da fé que eu me condicionei a entender através de
frustrações. Fé de Deus move montanhas, amém? Vão na paz, sigam abençoados.